hoje vamos falar um pouquinho de um assunto que tem estado na mídia, tá? Teve uma grande repercussão aí semana passada, certo? E que deixou todo mundo com o cabelo em pé, menos eu, porque eu não tenho cabelo. E foi justamente chamado fungo negro ou fungo preto da Índia. Sim. Muito bem. E a gente vai explicar direitinho para vocês hoje o que que é esse fungo negro, o que ele acontece, se ele ameaça o Brasil, se ele é um, a gente está livre dele, o que que acontece com este fungo, tá? Sim. Lembrando sempre a todos, certo, que protozoário não é vírus, tá? E vamos nessa agora. Tudo bem. Vamos lá, vou começar com uma apresentaçãozinha aqui de PowerPoint, tá, galera? Muito bem. Bom, vamos lá. Lierbete Prata, grande Lierbete Prata, salve! Grande meu amigo Lior. Ó, essa live aqui foi o Lierbete Prata que inspirou, tá? Muito obrigado, viu, Lierbete? Muito obrigado mesmo pela inspiração aí, cara. Vamos lá. Bom, fungo negro. Vamos lá. O fungo negro, ele tem três principais gêneros, tá? O Rhizopus, que é esse nosso camaradinha que tá aqui em cima. O Rhizomucor, que é esse aqui. E o mucor, apenas, que é esse camaradinho aqui debaixo, tá? Esses aqui são os principais tipos de fungo negro que você, tá? Edu, por que ele chama-se fungo negro? Porque ele dá umas manchas escuras na pele de quem está afetado por eles, tá? Agora, galera, seguinte, o fungo negro, esses gêneros de fungos, eles estão presentes em quase todos os ambientes do mundo, tá? Isso aqui são fungos comuns aqui. Se eu não me engano, eles só não existem em lugares muito frios, se eu não me engano, tá? Eu acho que quase todos os lugares do mundo você tem o Rhizopus, o Rhizomucor e o Mucor. Lembrando que isso aqui é o gênero, tá? Quando eu não estou colocando a espécie mesmo. Isso aqui são os três gêneros principais. E eles geram uma doença chamada de mucormicose, tá? Essa doença chama-se mucormicose, que é o nome técnico para a doença do fungo negro. Bom, vamos lembrar o seguinte: existem algumas características no fungo negro, tá? A primeira característica é que ela é uma doença oportunista. Sim. O que acontece, pessoal? Os fungos, na verdade, eles são formas de vida que, quando a gente fala de infecção fúngica, eles são formas de vida que eles são oportunistas. Isto é, eles atacam as pessoas, eles atacam o nosso organismo quando a gente está com uma baixa imunidade. Sim, é isso que o fungo faz. Então, na hora que a sua defesa orgânica diminui, o fungo ele ataca, tá? Por isso que ele é justamente oportunista, tá? É difícil você ter uma infecção fúngica num organismo que está 100%, é muito difícil, tá? Normalmente você precisa estar acamado no hospital, você precisa estar tomando algum imunossupressor, alguma coisa do tipo você tem que estar tomando, que é justamente para o fungo poder proliferar. Por quê? Porque o fungo ele tem duas coisas que barram ele. A primeira coisa que barra o fungo é a nossa defesa orgânica, a nossa imunidade. Nossa imunidade ela é capaz de barrar fungos desde que ela esteja ok. E a segunda coisa que barra fungo são as bactérias do organismo, porque o fungo ele compete com essas bactérias. Só que as bactérias são melhor adaptadas. Entendeu? Então o que acontece? Elas conseguem manter os fungos num número muito baixo. Elas antagonizam os fungos. Por isso que você ter uma microbiota, uma flora bacteriana saudável é importante. Tá? Por quê? Porque você evita a infecção por fungos, que às vezes pode ser pior ainda do que uma infecção bacteriana. Tá? É uma doença oportunista, causada por baixa imunidade. É uma infiltração do fungo nos tecidos humanos. Isso é, você tem lá o tecido da pele, tecido do olho, tecido cerebral, tecido da cavidade nasal, muscular. O fungo ele vai entrando nesse tecido, ele vai basicamente efetuando a destruição
desse tecido, você vai tendo uma destruição tecidual. O tecido ele vai morrendo e vai perdendo a função, tá? E o fungo ele precisa de uma porta de entrada, tá? Que a gente vai falar depois. E o problema da mucormicose é que ela é mortal em 50% dos casos. Sim, gente. Mucormicose tem uma alta mortalidade. Por isso que assustou tanta gente. Por isso que a mucormicose assustou tanta gente assim, tá? E ainda assusta. Aqui nós temos um exemplo de caso de mucormicose, tá? Então, começa com inchaço no olho aqui, ó. Porque do fungo negro, tá vendo? Ele faz umas manchas escuras, tá vendo, na pele? Aqui é um caso mais avançado, isso é, você já nota a destruição do tecido ocular, o olho do paciente está bem inchado mesmo, tá? Tem até uma área aqui sangrante aqui, uma área hemorrágica. E aqui é uma tomografia, fizeram um corte assim na cabeça do camarada, um corte assim na horizontal. Aqui é um pós-cirúrgico, para quê? Porque às vezes a infecção fúngica é tão forte que ela destrói o órgão e você tem que tirar esse órgão. Porque senão ele começa a ser a fonte dos fungos, entendeu? Então o que acontece? Atingiu o olho aqui do paciente, então um olho dele está saudável, o outro foi removido, ó, você não tem mais globo ocular, você não tem nada. E além do olho removido, isso é, você foi tirado uma parte aqui da cavidade nasal também, ó. Esse ossinho aqui, para ele estar do outro lado aqui também. Esse osso ele é assim, ó, tá vendo? Ó? E o outro, o globo ocular, ele viria aqui. Então o que acontece? Foi removido uma parte também, que foi toda a parte afetada pelo fungo. Isso é, a mucormicose, essa doença do fungo negro indiano, é uma doença altamente mutilante, tá? Por isso que ela colocou tanto medo. Isso é aquela coisa, você fala, puta, mas já não basta Covid, né, Edu? Agora tem que se preocupar com o fungo? Exatamente, já não basta Covid, agora ele tem que se preocupar com o fungo também, tá? Legal. Pessoal, quem tiver dúvida alguma coisa, quiser fazer comentário, coloca aí @overmundo, por gentileza, tá? Pra gente poder ver direitinho aí, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos continuar agora aqui. Legal. Ok. Então ele tem essas características clínicas aqui. E o que acontece na Índia? Certo? Por que a mucormicose ela apareceu na Índia, tanto em pacientes com Covid quanto em pós-Covid? Tá? E por que especificamente lá que os casos estão explodindo? Primeira coisa, pessoal, esse fungo ele está no ar, ele está no ar e ele tem alguns reservatórios próprios dele. Por exemplo, ambientes úmidos e quentes. E todo mundo sabe que a Índia é quente e principalmente na época das monções ela é muito úmida, tá? Então o que acontece? Esse clima úmido e quente que você tem na Índia propicia o aparecimento de. Vamos lembrar, pessoal, o negócio da Índia é o seguinte, ó. Vamos lembrar o seguinte: a Índia tem quase 1 bilhão de habitantes, tá? 1 bi, tá? E ela tem eles têm uma questão social muito importante. A maioria das casas da Índia são casas muito precárias, mais precárias do que as brasileiras, tá? Então a presença de bolor nessas casas é muito comum, entendeu? Então esse bolor, sim, esse fungo não se desenvolve apenas no tecido humano, ele se desenvolve também em parede, em madeira, etc. Ele é um fungo bem, essa classe de fungos é uma classe bem geral. Então o que acontece? Isso aí, quando você tem um reservatório natural, um bolor na sua casa, o que acontece? O fungo ele solta como se fossem esporos, como se fossem pequenas sementes, não é bem uma semente, tá? Como se fossem esporos, são as unidades reprodutoras dele. As pessoas podem aspirar esses esporos, só que a pessoa fica constantemente aspirando aquilo, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. Você acaba fazendo mal. Você acaba propiciando o aparecimento da mucormicose, tá? Condições sanitárias na Índia não são boas, tá? Você tem até casos de contaminação por fungos em catéteres e insumos médicos, tá? Seringa, agulha, etc, tá? Na Índia a coisa é meio complicada nesse aspecto, entendeu? Então o que acontece? Às vezes a contaminação não é nem na fábrica, às vezes a contaminação é na própria manipulação que tem, sabe? Do enfermeiro que pega que abre, às vezes
o hospital está embolorado, ele abre, deixa um pouco lá, caiu o fungo, ele passa para o catéter, daí a pessoa acaba injetando aquilo no paciente, isso faz uma porta de entrada, tá? Conservação de alimentos, tá? A Índia ainda é um país que tem uma insegurança alimentar muito grande. E o que acaba acontecendo nessa brincadeira? Você acaba, as pessoas às vezes podem consumir alimentos mofados. Sim. Lembra aquela coisa que mãe fala? Não consome alimento mofado que faz mal? Exatamente, galera. Exatamente. Isso aí não é mania de mãe, tá? Você consumir alimento mofado, você pode ter um problema sério em relação a isso também. Tá? Então, nunca consumam pão mofado, nada mofado. Por isso você tem que sempre que olhar a data de validade. Por exemplo, o pão ele venceu. Pão mofa muito, na verdade, principalmente no verão, né? O pão venceu dia 19. Dia 19 você joga ali fora. Entendeu? Por quê? Porque às vezes você não olha visualmente o fungo, mas ele já está se desenvolvendo. Isso não chegou a aparecer aquele mofo branquinho no pão ainda. Mas de olhar, você fala, opa, ele já está se desenvolvendo aqui, está mofando já. Então você pega, você joga fora. Por isso que é importante somente pão, grãos, etc. Você nunca consumi-los com a data vencida. Vendeu a data de validade, por segurança você joga fora. Tá bom? E outra coisa, fruta também, às vezes fruta ela mofa. Então não adianta você pegar a fruta mofou aqui na pontinha e falar, vou cortar aqui e vou comer o resto. Não. Fruta mofou um pedaço, joga a fruta inteira fora. Tá? Ela vai estar contaminada, porque o fungo ele emite umas hifas. É como se fossem, entre aspas, raízes do fungo, tá? Essas hifas são compridas, elas vão contaminando também todo o alimento, tá bom? Então, tem fungo, tem que tomar cuidado, tá bom? E também questão de embalagens, tá? Se você, por exemplo, você tem uma embalagem de alimento, certo? Você vai reaproveitar aquilo e você tem que lavar muito bem essa embalagem, porque ela pode estar contaminada por fungos também. Na Índia, eles acharam contaminação de embalagem de alguns produtos industrializados com esse fungo dentro. Um bolor saindo da fábrica. É uma falta de cuidado também que se teve no processo de fabricação. Não foram observadas boas práticas de, de fabricação de alimentos lá, tá? Muito bem, legal. Ok. E outro fator também, a Índia está vivendo também o pior momento da Covid, tá? A Índia, a variante indiana realmente se espalhou pelo país, tá? Tá matando muita gente. E quando o organismo ele está lutando contra a Covid, obviamente que a sua imunidade baixa. Então, lembra que eu falei que o fungo é oportunista? Ele aproveita a baixa de imunidade da Covid, certo? E ataca. E aí se junta outra coisa que acontece. Uma das medicações utilizadas para tratar a Covid são os corticoides, tá? O que o corticoide faz? O corticoide, certo? Ele diminui uma reação inflamatória. Então você tem uma reação inflamatória muito intensa, que é o que gera uma destruição do tecido do pulmão do paciente, tá? Por causa da Covid. O que acontece? O vírus entra lá no tecido do pulmão do paciente, na tentativa de conter o vírus, o organismo ele faz uma reação inflamatória tão grande que começa a destruir o tecido pulmonar. Então o paciente começa a não fazer mais troca de ar, tá? Troca de gases, oxigênio e gás carbônico. Então o que acontece? Você, para modular isso, você dá corticoide para o paciente. O problema é que o corticoide, além de diminuir a inflamação, o que é bom no tratamento da Covid, ele também diminui a reação imune do paciente. E começa a abrir uma porta para o. Entendeu? Esse que é o problema. Isso o efeito colateral, que é diminuir a imunidade, acaba favorecendo o fungo. Lembra que o fungo ele é oportunista. Tá? Na Índia também, o que acontece? A Índia tem um sistema de saúde mais precário que o brasileiro. Tá? Então, eles têm um alto índice de comorbidades na Índia, principalmente diabetes. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Porque muita gente na Índia, muita gente que mora na Índia que é diabético, primeiro que não sabe que é diabético. O pessoal não sabe, que não tem acesso às vezes a exame.
certo? É uma coisa simples. E segundo, às vezes sabe, mas não tem dinheiro para comprar o remédio. Tem uma série de dificuldades lá. O que acaba acontecendo nisso aí? A pessoa com diabetes, também, com diabetes, ela também tem uma imunidade menor. E o fungo, como é oportunista, ele também coloca. Ele também pode se instalar lá. E também ela tem uma dificuldade, a população tem uma dificuldade de acesso a remédios antifúngicos também, tá? Eles têm uma dificuldade isso pela precariedade do sistema de saúde, né? Beleza, Edu. E no Brasil, como é que tá? Bom, no Brasil, nós tivemos até agora, em 2021, tivemos 29 casos, certo? De da doença do fungo negro contra 36 casos em 2020. O Ministério da Saúde diz que esse aumento não tem nada a ver com o Covid, tá? Que você não teve casos relacionados com Covid e foram relacionados com outras doenças, esse caso, tá? Mas aquilo que eu te falei, ele é um fungo e está presente meio que no mundo inteiro, tá? Essa classe de fungo está presente no mundo inteiro. Legal, Edu, mas aqui no Brasil a gente também tem um clima tropical, em algumas regiões é úmido também. Você pega, você vai na Amazônia, é úmido, né? Aqui em São Paulo no verão é úmido, aqui no Sudeste, no Nordeste só na faixa litorânea, o resto é mais seco, mas você tem clima tropical úmido e muito úmido em algumas regiões, né? Quem mora em Manaus sabe disso. Por que que aqui os casos são menores? Simples, porque aqui você possui melhores condições sanitárias, tá? Isso, as condições sanitárias no Brasil são melhores, certo? Mesmo com os problemas que a nossa saúde pública tem, que são muitos, mas as nossas condições sanitárias ainda são melhores do que da Índia, tá? Nós temos o maior acesso a remédios antifúngicos. Alguns, se eu não me engano, fazem até parte de farmácia popular, são dados de graça, etc. Isso aí é muito bom, isso aí, tá? Isso, você consegue pegar a infecção no começo. E você também possui aqui no Brasil melhores condições alimentares, tanto para o pessoal poder se alimentar, certo? Só poder se alimentar bem, melhor, poder ficar mais forte, etc. Quanto também condição de preparo dos alimentos. Tá? Por exemplo, condição de embalagem de alimentos, para você poder embalar sem ter contaminação. Todo esse negócio aqui, você ainda tem um sistema de vigilância sanitária, Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, e você ainda consegue controlar isso mais ou menos. Na Índia, esse sistema como vou dizer, ele é muito precário ainda, tá? Ele não é tão bem controlado quanto é aqui no Brasil. Então, você acaba diminuindo o contato da gente com esses fungos. Tudo bem, tudo bem. Vamos lembrar o seguinte também, pessoal. Fungo, assim como bactéria e vírus, uma, um esporo de fúngico não vai desencadear uma doença em você. Mas 1000 podem desencadear. Assim como um vírus não desencadeia ou uma bactéria não desencadeia. Mas alguns milhares desencadeiam. Tá? Então, a gente também tem que levar isso em conta. Quanto melhores as condições sanitárias e de preparação de alimentos, de boas práticas de manipulação de alimentos, etc., menor o contato que você vai ter. Porque contato você sempre vai ter. Mas se você tiver contato com uma quantidade muito pequena desses fungos, seu organismo ele consegue muito bem combatê-los. Mesmo a gente tendo uma pandemia, entendeu? Com características ainda descontroladas aqui no Brasil. Certo? Tudo bem. E, por fim, as portas de entrada desse fungo. Quais são as portas de entrada que a gente tem que fechar? A primeira delas é a aspiração. Tá? Essa casa não dá para ser mofada, a casa. Eu sei que às vezes o pessoal tem problema de infiltração, etc. Mas tem que tentar conter esse problema, para não ficar o fungo e você ficar respirando esses esporos constantemente. Lembra que eu falei? Um esporo não faz verão, faz doença. Mas alguns milhares todos os dias, você começa a ter problema. O Brasil também possui um ótimo controle de qualidade de insumos hospitalares, como catéteres e sondas. Tá estéreo. O negócio está escrito que tá estéreo mesmo. A gente tem processo de esterilização por raio gama, uma série de coisas. E principalmente a não reutilização desse material. O pessoal vai lá, coloca e puf, joga no lixo e acabou. Tá?
Você tem uma porta de entrada importante de fungos, que é o intestino também, porque alguns desses fungos são saprófitas, isso é, eles fazem parte da nossa flora normal, nossa flora intestinal. Mas lembra que eu falei que o fungo ele compete com duas coisas? Primeiro, com o nosso sistema imune, que tem que estar forte, tem que estar legal. Segundo, com as bactérias. Exatamente, as bactérias da flora intestinal, elas controlam os fungos. Assim como as bactérias bucais também controlam, tá? Por exemplo, quando uma pessoa está com sapinho, que é aquele fungo que dá aqui no cantinho da boca, pode ter certeza que ela teve uma baixa de imunidade. Pode ter certeza. Candidíase vaginal nas mulheres também normalmente acompanha ele vem após um período de baixa imunidade, certo? E, por exemplo, quando tem paciente, se ele tomar muito antibiótico, ele acaba diminuindo, porque o antibiótico ele é secretado em saliva também, alguns pelo menos, tá? E é excretado via saliva também. Então, esses antibióticos, eles acabam diminuindo o número de bactérias bucais. Então começa a aparecer, por exemplo, infecções fúngicas na boca, somente candidíase, candidíase bucal, tá? Por quê? Porque as bactérias são suprimidas momentaneamente, o fungo ele começa a ganhar competição com elas em termos numéricos, porque antibacteriano não pega fungo são antifúngicos, tá? Então ele começa a se proliferar mais, por causa da candidíase bucal. Evitar, como eu já falei, ingestão de alimentos mofados, principalmente pão, grãos e frutas, tá? Mofou, joga fora. Não vai fazer economia porca que vai te fazer mal. Tá? Mofou, puf, joga fora, acabou. Tá? Ou feridas ou microlesões na pele e nos olhos também. Lembra aquele caso que eu te mostrei da pessoa que perdeu o olho? Aqui, ó. Perdeu o globo ocular? Isso aqui é devido, sabe o quê? Normalmente, mão contaminada com fungo, a pessoa vai lá e ó, coça o olho. O ato de você esfregar o olho para coçar, se a sua mão estiver contaminada, você pode inocular esses fungos no globo ocular. Aí ferrou. Aí ferrou mesmo. Entendeu? Porque essa inoculação fúngica no globo ocular, ela pode fazer você perder esse globo ocular. Pode fazer você perder essa vista. Toda vez que você esfrega o olho, você causa uma microlesão também. Tá bom? Então, aqui no Brasil, o maior perigo que a gente tem essas infecções fúngicas, assim como quando eu falei do Candida auris, que é o super fungo, lembra? Isso faz 4 meses atrás. Depois eu vou deixar o link, o card aqui no vídeo, tá? Na live. Um super fungo, que é o Candida auris, principalmente para pacientes que estão com Covid ou pacientes que estão internados com imunodeficiência. Às vezes causada pela Covid, às vezes causada pelo corticoide também. Então esse que é o maior problema que você tem, tá?